Olá a todos. Quase que fico sem gravar, né? Então, o estélio são vários planetas reunidos no mesmo signo ao mesmo tempo. Não é algo comum. É como se uma grande concentração de energia se forma num único ponto e se irradia. Hoje, nós temos um dos movimentos mais intensos dos últimos muitos anos. São 7 corpos celestes, todos alinhados em Áries, simultaneamente, junto com a lua nova. Astrólogos do mundo todo estão olhando para esse dia. Não é exagero, é real. Os protagonistas desse alinhamento é o Sol, que alinha a nossa essência, a consciência e a identidade. A Lua, as nossas emoções, sensibilidades e a nossa identidade. Marte traz a força, o impulso, a ação. Mercúrio, o mental, o pensamento e a comunicação. Saturno nos traz estrutura, responsabilidade e o presente da realidade que está acontecendo aqui agora. Netuno nos traz visão, conexão com a espiritualidade e nos mostra as nossas verdadeiras inspirações. Quiron, o guerreiro que salva, mas mantém uma ferida. E hoje Quiron, nesse estélio, é para curar a sua ferida da identidade. É para curar onde dói. Não importa se é no seu dinheiro, se é na sua saúde, se é no seu lado mulher, no seu lado homem, se é na sua mente, se é no seu espírito, se é integração, se é trabalho, projeto, empreendedorismo. Não importa. Hoje, a energia do estélio é para curar o guerreiro. Porque tudo isso está em Áries, no fogo do guerreiro. Tudo ao mesmo tempo. Na lua nova, abrindo espaço para um novo começo. É o ponto de partida. É o impulso inicial, o nascimento. É uma concentração acontecendo aqui. É como se a vida estivesse nos empurrando por um reset coletivo. Querendo ou não, você vai ser levado. E não é um recomeço qualquer. É intenso, é direto, é sem aviso. E a gente está aqui para ele ser suave. O que começa agora vem com força de liderança. O que você decidir agora vai marcar um novo ciclo. É como se o céu te desse um controle remoto e você pudesse apertar o botão de início. E de alguma forma você sente que algo está começando, com ou sem controle. Além disso, os encontros planetários, que são as conjunções, estão importantes nesse dia. Então ativaremos cada um deles. Para evitar decisões precipitadas, baseadas apenas em sensações.
Usaremos a nossa energia para criar, visualizar, inspirar e não mais para se iludir. Sol, Lua, Quirón em Áries, aqui está o ponto mais profundo desta jornada. Quirón é a ferida da nossa identidade, de quem somos e o que fazemos com o que somos. Aquela parte nossa que em algum momento acredita que não é suficiente. E quando Sol e Lua se encontram nessa superfície com Quirón, essa ferida vem à superfície. Mas hoje, ela não vem para te derrubar. Ela vem para você olhá-la com verdade, sem julgamento. O Sol ilumina, a Lua acolhe, e o Quirón entende que ele precisa se transformar. O Quirón entende que ele precisa se integrar. É como se um carro potente, você pisa no acelerador, ele quer quase voar, mesmo sendo só um carro. Mas você puxa o freio de mão. Ele não consegue sair do lugar. Essa é exatamente a energia de hoje. Existe impulso, mas você não pode pôr o limite, que é o freio de mão. E é aqui que, curando o guerreiro ferido que é Quirón, a gente cria maturidade. É aqui que a gente atende o chamado e não age por impulso, mas age com consciência. Esse momento é um filtro para tudo que não tem base se desfazer. E o que tem verdade se ancore, se alicerce, se fortaleça em você. Se você resiste ao movimento, a vida te pressiona. Se você entende, um novo caminho se abre. Hoje, não pede pressa, só pede presença. Então vamos nos acomodar, sentados com a coluna ereta. Ou deitados confortavelmente. Posicione-se devagar. Respire confortavelmente. As frequências ativadas para vocês: 528 Hz, associada à cura do DNA, à transformação e reparação dos padrões. O propósito dela é alinhar com Quirón na cura da identidade e com o Sol para a renovação do teu ser. Uma mistura de 432 Hz é a frequência ressoante da natureza e do cosmos para aquietar a sua mente, diminuir a ansiedade e criar um campo no inconsciente de receptividade profunda, para que tudo isso ressoe com você. E esses primeiros minutos, na abertura, nos primeiros 10 minutos, vocês escutaram 396 Hz, com a função de integrar, de entender, não de engolir, mas de compreender.
que você veio para liberar a culpa e o medo, para facilitar o soltar dos padrões antes de entrar nessa jornada principal. Feche os olhos suavemente. Encontre a sua posição confortável. Descruze os braços e as pernas. A posição vai permitir que você esteja simultaneamente enraizado e aberto. A posição permite que você esteja conectado às energias canalizadas para você. Para quem quiser, as palmas das mãos podem ficar voltadas para cima, o que demonstra ao universo e para o seu sistema nervoso: eu não estou prendendo nada, eu estou aqui, disponível para ativar o meu merecimento de receber. Feche os olhos delicadamente. Volte a atenção para a respiração. Não modifique a respiração. Apenas observe. O ar que entra pelo nariz, o ar que sai pela boca. O ritmo é natural. O que existe em você não depende de qualquer esforço agora. Conscientemente, na presença do agora, faça 3 respirações profundas. E a cada inspiração, convide a presença. E em cada expiração, permita liberar o que não pertence a este momento. Libere as preocupações do dia. Libere os pensamentos que insistem. Libere as urgências do mundo lá fora. Sinta o peso do corpo. Sinta o suporte que existe sobre você. A terra que te sustenta sem pedir nada em troca. Neste momento exato, o céu está diferente. Os 7 planetas se reúnem em Áries. 3 conjunções simultâneas se ativam. Uma lua nova nasce. A coragem está ativada em você. É a cura mais profunda deste ano. Você não veio aqui por acaso. Você integrou ao chamado, sem mesmo entender porquê. E esse algo é suficiente. Permita-se estar completamente aqui. Esse momento é só seu. Não tem agenda. Não há compromissos. Não tem expectativa sobre o que deve acontecer. Não há futurismo nem passado. Somente presença.
Nesse momento, uma energia dourada envolve você. Ela ativa os seus pés. Foque a atenção na sola dos pés e te puxa para o centro da terra. Sinta um calor suave. Sinta a cada centímetro do contato com o solo. Sinta a temperatura amena e agradável. A terra te sustenta firme, independente de você observar ou não. Visualize o ponto mais baixo do teu corpo, do cóccix até a sola dos pés. Nasce a raiz da luz dourada, envolvida por uma chama vermelha, como brasa viva, como chama intensa que não apaga. Ela começa a descer. Atravessa o chão devagar. Penetra a terra úmida e escura, passando pela argila, pela pedra, pelos minerais antigos. Mais fundo, mais profundamente, até tocar o núcleo do planeta. É o fogo primordial que existe no coração da Terra há bilhões de anos. É o mesmo fogo que está em Áries neste momento. O fogo que está ativado em você. Sinta esse fogo subindo pela raiz como corrente viva, aquecendo seus pés. Sobe pelas pernas, pelo quadril, abdômen, coluna, vértebra a vértebra. O peito se expande, os ombros relaxam, o pescoço se alonga até o topo da cabeça, onde uma coroa de luz dourada pulsa, em conexão com o céu acima. Você é o ponto de encontro. A Terra embaixo. O cosmos universal em cima. O ser que está no centro. Não é completamente terra e nem completamente céu. É você. E você é a consciência que une céu e terra. Mas neste momento, você está aberto, enraizado, digno de receber o que esta energia tem para te oferecer. Repita em voz alta ou mentalmente. Eu estou enraizado. Eu estou no presente. Eu estou aqui. A Terra me sustenta. O cosmo universal me expande. Eu sou o centro. Eu mereço ocupar esse espaço. Eu aceito ocupar esse espaço, agora e sempre.
Diante de você, uma chama vermelha e viva se faz, pulsante e intensa, urgente. Uma energia de guerreiro disciplinado, ação com estrutura, o que dura, ativando para vocês a primeira conjunção, Marte mais Saturno em Áries. O guerreiro, o pioneiro, o fogo que diz agora, o impulso de existir com força de avançar e de conquistar. Agora, ao redor dessa chama, observe surgir uma estrutura de pedra sólida, precisa, arquitetada com cuidado. Esta é Saturno, o mestre dos ciclos, o arquiteto do tempo, aquele que pergunta: este fogo foi construído para durar? Imagine seu carro agora de corrida tentando acelerar, com o freio de mão puxado. Marte quer velocidade, mas Saturno impõe limites. Mas quando os dois trabalham juntos, nasce o guerreiro disciplinado. Não é o que age por impulso, é o que age com estratégia. O que sabe que o melhor momento não é sempre agora, mas quando chega, ele age com tudo. Internamente, sem pressa, responda para você: onde minha vida tem usado o fogo do impulso sem proteção de estrutura? Onde eu tenho me escondido atrás do planejamento para não agir? Acolha o que vier. Uma situação, um projeto, uma decisão que ficou no meio do caminho. Sem julgamento, é apenas olhar. Essa conjunção é um filtro sagrado. O que tiver base sólida, Saturno torna inabalável. O que for apenas fogo de palha, Saturno apaga com cuidado. Para que você não desperdice sua energia em algo que não vai durar. Confie no filtro. Confie na estrutura que está sendo construída dentro de você. Repita em voz alta ou mentalmente: eu tenho fogo. Eu tenho estrutura.
Eu tenho o equilíbrio dos dois. Eu ajo com estratégia. Eu construo o que resiste ao tempo. Minha força não é impulsiva. É disciplinada e inabalável. O que é sólido em mim? Nenhuma força externa abala. Ativando a sua mente. Mente que molda a realidade. O visionário pioneiro. A segunda conjunção. Mercúrio, Netuno em Áries. Foque a atenção para o centro da testa. O espaço do terceiro olho. Visualize aí uma luz suave e prateada, começando a pulsar. Não ofuscante, mas reveladora. Esta é a conjunção de Mercúrio e Netuno. Mercúrio, a mente que organiza, que nomeia, que conecta pontos com velocidade. Netuno, o visionário que dissolve fronteiras e acessa o que a lógica não alcança, que comunica em frequência, não apenas em palavras. Unidos em Áries, eles formam o visionário pioneiro. Aquele cujas ideias chegam como lampejos criativos, antes de serem pensamentos. Você percebe o futuro antes dele se tornar óbvio para os outros. Ativando a comunicação de força, de mover pessoas, não apenas de informar. Agora, solte completamente o controle da mente. Não tente pensar. Não tente chegar a lugar algum. Observe o espaço interno, como quem observa o céu noturno, sem tentar capturar as estrelas, apenas deixando que a imensidão exista. E algo surgiu, uma imagem, uma palavra, uma direção, um insight que não veio de raciocínio. Acolha sem analisar ainda. Apenas receba e registre internamente. Nada é por acaso.
conjunção Mercúrio e Netuno. Abre canais que o cotidiano, o dia a dia, mantém fechado. O que chegou pode ser a semente de algo que você ainda nem sabe que precisa, mas sua alma já sente, ela já sabe. Ativando o Netuno para o lado sombra. Certezas absolutas que chegam com revelação. Mas são apenas entusiasmo. Use essa energia para visionar e inspirar. Nunca para agir sem verificar. Repita mentalmente. O visionário que confia no que vê. Minha mente é um canal de clareza e visão. Eu recebo insights com precisão e gratidão. Meu pensamento tem força de moldar a realidade. Eu comunico com magnetismo, verdade e intenção. O que imagino com amor tem poder de se tornar real. Terceira conjunção. Sol, Lua e Quirón. Esta é a conjunção mais sagrada da noite, a mais profunda.
importante para a jornada da alma. No centro do peito, no espaço do coração. Visualize a luz branca suave nascendo. Ela não exige nada. Ela não avalia. Ela não julga. Ela simplesmente existe. Quiron em Áries. Fala sobre a ferida mais antiga que todos nós carregamos. A ferida de existir. Ela não é abstrata, é concreta. É aquela voz interna que sussurra: você não é suficiente. Você precisa ser diferente do que é para ser amado. Você precisa ser menor para não incomodar. Você precisa guardar seu poder para não ferir o outro. A sua intensidade é demais. Seu jeito de ser é errado. Você precisa se reprimir para ser aceito. Essa voz não é sua. Ela não nasceu em você. Ela foi ensinada por situações que doeram, que criaram feridas, por vozes que criticaram quando deveriam ter acolhido, por ausências que deveriam ter sido presenças, por um mundo que às vezes não sabem o que fazer com pessoas que sentem profundamente. Qual parte da sua vida ainda se diminui? Onde você guarda sua intensidade por medo da reação do outro? Qual parte de você ainda espera permissão para simplesmente ser quem você é? Não controle nada. Deixe surgir o que precisa surgir. Não julgue. Não afaste. Não analise. Às vezes a cura começa só com um aperto no peito, com uma memória, com uma saudade, com uma dúvida.
Agora, a luz branca no peito começa a se expandir. A lua te acolhe sem cobrar, sem exigir que você estivesse em outro lugar antes disso. Ela diz: o que você sente é real. E você sobreviveu. O que significa que você é mais forte do que a ferida jamais foi. A luz branca se expande. Devagar, sem força, ela alcança o lugar que dói. Ela envolve a memória que pesa. Ela não apaga. Ela transforma. Ela não nega. Ela integra. Ela diz a você: isso é meu. Eu escolho não esconder mais de você e aceito a cura. Queira um transformador em combustível para liderar. Suas marcas são sua força. São suas medalhas de honra. São a prova viva de que você atravessou e continua aqui, fazendo a escolha de se curar, de se ver, de se receber inteiro. Respire fundo nessa verdade. Repita com bondade para você mesmo: eu tenho o direito de existir exatamente como sou. Eu mereço existir exatamente como sou. Eu não preciso ser menos para ser amado. Eu não preciso esconder quem sou para ser aceito. Minhas marcas não são vergonha. São minha história de sobrevivência. Eu me recebo por inteiro. Eu me acolho com compaixão. A ferida que carregava está pronta para ser curada. E eu escolho curá-la agora. Eu sou merecedor. Eu sempre fui. Eu sempre serei.
Eu sou o suficiente. Eu sempre fui. Eu sempre serei. A lua nova é o portal do recomeço. Você está sustentado por um estélio de 7 planetas. 3 conjunções simultâneas. A lua de cura mais profunda do ano traz uma potência que ultrapassa qualquer ritual individual. Você passou pelas 3 conjunções. Você trabalhou com Marte e Saturno, com Mercúrio e Netuno, com Sol, Lua e Quirón. Você não é a mesma pessoa que fechou os olhos há 40 minutos. Agora, foque uma intenção, um pedido, um desejo. Apenas um. O mais honesto, o mais verdadeiro, o mais seu. Não o que soa certo. O que ressoa fundo para ser uma cura que quer se completar. Uma decisão quer tomar de vez. Um projeto que quer lançar. Um padrão que quer encerrar. Um amor que quer honrar. Começando pelo amor a si mesmo. Plante essa intenção. Receba. Escolha. Permita. Plante. Acredite com cada célula do teu ser. Sinta as células do teu ser se iluminar. Agradeça como já tivesse recebido. Porque em alguma dimensão, realmente já recebeu. Imagine essa intenção saindo do peito como um fio de luz dourada, que vai de encontro ao estélio acima, para receber o que plantou. O campo sustenta o que você escolheu. Repita mentalmente. Eu planto esta intenção no campo da lua nova de Áries. Planto com consciência, com coragem e com fé. O estélio sustenta o que eu semeei, o que é verdadeiro. Floresce em minha vida agora. A energia está sendo finalizada. Comece a trazer a consciência de volta ao corpo físico, com suavidade, sem pressa. Neste momento, todos os chakras recebem a energia do estélio ao mesmo tempo. E permanecerá em você por 3 dias. Sinta os dedos das mãos e dos pés. Mova delicadamente os ombros. Sinta o peso do corpo contra o colchão ou o sofá. Leve uma mão ao centro do peito, em direção ao coração.
Sinta o pulso constante, fiel, seu. Esse coração atravessou tudo o que atravessou e continua aqui. Essa frequência que você estabeleceu aqui não se encerra quando abrir os olhos. Ela continua trabalhando por você nos próximos 3 dias. São as horas mais potentes da lua nova. Preste atenção nos seus sonhos, nos encontros que surgirão, nas ideias que chegarão. O Stellium continua vivo. Quando estiver pronto, lentamente abra os olhos e, com consciência, o olhar suave, sem pressa de voltar ao mundo externo. Afirme o encerramento do portal. Eu integro o que recebi. Eu carrego o que aprendi. Eu saio diferente do que eu entrei. E isso é sagrado. Eu sou grato por este momento, por este portal, por esta cura. O que foi plantado aqui floresce no tempo certo. Eu sou o fogo do Áries. Eu tenho o fogo do Áries. Eu tenho o equilíbrio da estrutura. Eu tenho a visão. Eu me curo. Obrigada pela coragem de cuidar de si. Obrigada por confiar neste momento sagrado. A lua nova recebeu nossa intenção. O Stellium sustenta. Gratidão a todos. Obrigada, obrigada, obrigada. Estamos de volta.